Essa é a estratégia para você que quer ter renda recorrente do mercado de renda variável e fazer aquilo que as pessoas chamam que é o dividendo sintético, que são os dividendos turbinados. Eu sou o Tio Uli, mestre em finanças, analista certificado com mais de 60 mil alunos, e eu vou te mostrar hoje qual que é a estratégia que os profissionais do mercado financeiro usam para aumentar a previsibilidade dos seus retornos do mercado financeiro. Ela chama-se lançamento coberto, o famoso dividendo turbinado, o famoso renda extra com ações. Mas para isso, eu vou precisar te falar um pouquinho sobre o que é o mercado. Você vai precisar ter uma conta aberta numa corretora, você vai precisar saber usar o teu home broker e você vai precisar ter um entendimento do que é uma ação e do que é uma opção. Então eu vou começar aqui falando que uma ação é a fração mínima do patrimônio de uma empresa. A gente pode falar das ações da Ambev, das ações da Petrobras, da Vale, do Banco Itaú. São mais de 400 ações no Brasil, nos Estados Unidos são milhares, mas essa estratégia ela não pode ser executada com todas as ações, porque você precisa combinar uma ação com uma opção. E isso vai formar o que a gente chama de uma operação estruturada. Operação estruturada é quando você faz a combinação de mais de um instrumento na mesma estratégia. Então, você já sabe que uma ação é a fração ideal do capital de uma empresa negociada em bolsa. Lembrando que a bolsa é um cartório público onde você compra e vende com muita facilidade. Tudo isso pode ser feito até mesmo do teu celular. Mas o que é uma call? É uma opção que te dá um direito sem obrigação de você comprar uma ação por um preço determinado. Vamos dizer que você dá um cheque calção para garantir o preço de um terreno dentro de uma determinada data, e isso é uma opção. Se a gente fala de um outro tipo de opção, que é a put, você está falando de uma opção que te dá o direito de vender algo por um determinado preço em uma determinada data. O seguro do teu carro é uma put na vida real. Eu sei que no começo isso pode parecer até um pouco estranho para você, não é familiar, mas saiba, se você quiser ter retorno de verdade no mercado financeiro, é bom você se acostumar com essas palavras, com esses termos, porque isso sim vai te colocar no topo 1% do mercado. E isso é o que vai proporcionar a você morar num lugar bonito, comprar o carro que você quiser, viajar e realmente mudar de patamar financeiro. E a gente tem dois tipos de identidades que a gente pode ter no mercado de opções. A gente pode ser o titular, que basicamente é quem compra a opção, seja ela call ou put. Você tira dinheiro do teu bolso para deter isso na tua carteira de investimentos. É o que eu brinco com meus alunos. Imagina que você tem uma despensa. Se você tem 1 quilo de arroz, tem 1 quilo de feijão, tem 1 quilo de açúcar na tua despensa, você é um titular de 1 quilo de açúcar, de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão. Mas, por exemplo, se você vai no teu vizinho e pede 1 quilo de açúcar emprestado, aí você está no segundo personagem, que é o que eu chamo de lançador. Você está devendo 1 quilo de açúcar para o teu vizinho. E aí, quando entrar 1 quilo de açúcar na tua despensa, você não vai ter um saldo positivo. Você vai zerar aquilo que você estava devendo. Então, quando a gente é lançador, a gente recebe algo adiantado e aí a gente fica com a obrigação de lá na frente zerar essa dívida. Mas qual que é a vantagem de você ser um lançador? Primeiro, que eu já botei o dinheiro no meu bolso. E aí, depois a gente vai ver o que é. Isso, é claro, tem as suas vantagens, né? E aí, dentro dessa estratégia que a gente chama de lançamento coberto, e também pode ser chamada de financiamento, qual que é a estrutura que normalmente as pessoas montam, né? Elas compram uma ação, vamos dizer aqui que a gente está falando da ação do Itaú. Comprei essa ação do Itaú por um preço de R$40. Então eu tenho o direito de botar mais uma opção ali para fazer essa estratégia. Vamos falar que eu estou
comprando ação e estou sendo lançador de uma call que vai estar ali a R$40. Então, para isso eu recebi R$2. Ou seja, se eu comprei algo por 40 e recebi R$2 para que dentro de um mês eu seja obrigado a vender a ação do Itaú por R$40, eu ganhei 5% de rentabilidade. Isso é basicamente o que rola na prática no mercado. Então imagina você fazendo 5% ao mês em cima de uma posição e ainda receber os dividendos que o Itaú vai te pagar nesse período. Então, essa operação do lançamento coberto, do financiamento, ela é o que a gente chama de uma estratégia de taxa. Porque se a gente está falando que a Selic está pagando 1% ao mês, se eu ganhei 5% sem o preço da ação do Itaú se mexer, quer dizer que eu estou fazendo 500% do CDI naquele mês. Beleza? Então, esse é o grande atrativo. Você ter uma taxa percentual do CDI muito alta. E é claro, você pode ter variações dessa estratégia. E aí a gente vai se aprofundar aqui ao longo dessa apresentação, que vai ser muito curta, muito objetiva. Eu já fiz milhões de reais com essa estratégia, então eu não tenho autoridade para te falar o que é isso, mas eu tenho aqui também a parte negativa, porque saiba, no mercado a gente sempre tem um cobertor curto. Aquilo que te traz um benefício também pode te trazer um malefício, e é aí que está a sagacidade e a importância de você estar com um mentor e ter conhecimento sobre as estratégias. Então, quais são os 2 pontos negativos que essa estratégia do lançamento coberto de financiamento pode te gerar? Se você comprou lá a ação do Itaú por R$40 e vendeu uma call por R$2 que te obriga a vender o Itaú por R$40, se o Itaú for para R$100, você está limitado a R$40. Então você vai abrir mão desse lucrão aí, teoricamente. E um outro ponto negativo é, se você comprou o Itaú por R$40, recebeu R$2 para ser obrigado a vender o Itaú por R$40, você está com um novo preço de compra ali de 38, né? Mas imagina que o Itaú cai de R$40 para R$20 em um mês. Você vai ter que lidar com esse prejuízo. Então, vamos pensar. Essa estratégia, ela é boa para quando você acha que o mercado ele vai lateralizar ou ele vai variar pouco. Então, aqui no canal do Tio Uli, a gente sempre fala de surfar as tendências de alta e as tendências de baixa, que são exatamente os 2 cenários que geram prejuízo para essa estratégia. Então, a gente que sabe do conceito da diversificação, a gente já imaginou, olha, eu posso misturar os ganhos explosivos com essa estratégia e isso vai compor bem uma estratégia completa para uma carteira de investimentos. Ah, Tio Uli, eu sou iniciante, isso aí está muito complicado para mim. Take it easy, take it easy. Vamos com calma. Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer sair dessa mesmice financeira? Você vai ter que sair da tua zona de conforto. Isso aqui é muito mais simples do que você imagina. Agora, a gente vai para a segunda etapa dessa aula, que eu vou comparar a estratégia do lançamento coberto com o buy and hold. Por quê? O buy and hold, para quem não sabe, é quando eu compro um ativo, compro uma ação e seguro ela por longo prazo. E aí, se a gente estiver falando de períodos de 3, 5, 10 anos, nesses 3, 5, 10 anos, essa ação, em vários momentos, vai subir muito, ela vai cair e ela vai lateralizar. Imagina se eu consigo pegar os momentos onde eu acredito que essa estratégia vai não dar muito resultado e uso o lançamento de calls para monetizar essa minha aquisição dessa ação. Então vamos dizer que eu estou achando que eu vou comprar o Itaú para os próximos 10 anos, mas em alguns momentos eu estou achando que o Itaú está um pouquinho caro. Aí eu vou lá, aproveito esse momento para lançar uma call, recebo esse dinheiro em caixa e aí eu me beneficio quando ela cair, porque eu pelo menos botei esse dinheiro a mais na minha conta, que é o que a gente chama desse dividendo turbinado. Uma outra maneira é, vamos dizer que eu achei que o preço justo do Itaú é R$40. Então, se ele subir acima de R$40, ele está caro. Então, por que eu já
não vendo essa call e tenho a obrigação de vender o Itaú por R$40, já que é o preço justo dele. Pelo menos eu vou receber R$2 para isso. E aquele valor seria 40 mais R$2, R$42. E todo mês, basicamente, eu posso fazer isso. Beleza? Então essa é a vantagem de você ter a estratégia do lançamento coberto dentro da tua carteira. Qual que é a desvantagem? Eu posso estar errado. E aí, se eu achar que o preço justo do Itaú é R$40, mas na verdade ele for para 60 e o mercado ficar irracional durante algum tempo, eu posso ser obrigado a vender o Itaú muito mais barato e perder esse movimento de alta onde o mercado me surpreendeu. Então eu vou ter essas vantagens e desvantagens. Eu posso comparar também a estratégia do lançamento coberto com a estratégia do swing trade. Para quem não sabe, o swing trade é quando eu compro algo com o objetivo de até 12 semanas vender isso. É o que a gente chama de dar um tiro curto. Então eu posso comprar algo por 10, querer vender por 15, querer vender por 20. E a vantagem do swing trade em relação ao lançamento coberto é que eu também posso ganhar na queda. Qual que é o cobertor curto aí entre o lançamento coberto e o swing trade? O swing trade me dá mais maleabilidade, me dá mais flexibilidade para ganhar na alta e na baixa. E, por um outro lado, o lançamento coberto, ele vai me ajudar nessa lateralização do mercado, que é quando o swing trade não dá resultado. Mais uma vez, eu misturar algumas estratégias com objetivos diferentes na minha carteira como um todo, diminui o meu risco e aumenta a minha probabilidade de lucro. Por isso que é tão importante você conhecer, pelo menos ouvir sobre as diferentes estratégias, porque isso com certeza vai se traduzir numa maior previsibilidade dos teus lucros, mais resultado na tua carteira ao longo do tempo e pelo menos você vai ter ali um arsenal, uma caixa de ferramenta mais completa para que você possa fazer o teu dinheiro render. Beleza? E aí a gente tem alguns mitos dentro da estratégia do lançamento coberto. Primeiro mito é muito complicado. Não, não é muito complicado. Você simplesmente tem que ter conhecimento de uma ação, saber o que é, comprar essa ação e lançar uma call at the money. 10 para 40 dias úteis para o vencimento. Isso seria o básico, né? Então não é muito complicado. Só precisa fazer 2 operações. Isso aí vai te demandar, no final das contas, 6 cliques no teu home broker. Beleza? Outro mito isso só funciona no mercado de alta. Como eu já falei, o melhor cenário para fazer o lançamento coberto é exatamente quando o mercado está lateralizado. Então vamos dizer que o Ibovespa ele teve uma alta muito forte e você identificou que o mercado chegou ali num patamar onde ele não tem muito para onde subir. Ou até ele subiu demais e você acha que ele vai dar uma realizada. Você pode fazer o lançamento de uma call para ganhar esse dinheiro dessa queda ou dessa lateralização. Então isso vai turbinar os teus retornos no curto prazo. E outra coisa boa também dessa estratégia é que a lateralização, a passagem do tempo, ela te dá lucro. O que normalmente não acontece quando você está fazendo estratégias com ações. Por quê? Quando você está fazendo uma estratégia com ações, o que monetiza, o que faz você ganhar dinheiro com o tempo, mesmo que a ação não valorize? Pagamento de dividendos. E é por isso que a gente chama também essa estratégia de dividendos turbinados, porque você pode criar um dividendo sintético a partir do lançamento das calls. O terceiro mito é que precisa de muito dinheiro para fazer essa estratégia. Também não é verdade. Você pode fazer essa estratégia a partir de R$1.000. R$1.000 você já pode fazer essa estratégia. Beleza? Agora, quando fazer o lançamento coberto? Quando o mercado está com muita volatilidade, muito sobe e desce, as opções elas tendem a ficar inchadas. Sabe quando o mar está muito revolto e ele fica cheio de espuma e depois aquela espuma desce? É a mesma coisa que acontece com as opções. Pensa só num refrigerante. Se você taca a Coca-Cola lá de cima no copo, o que acaba acontecendo?
ela incha, fica cheia de espuma, mas depois você deixa ela quietinha, aquela espuma vai baixando. Esse mesmo fenômeno acontece com as opções e isso é uma probabilidade de você aumentar os teus lucros. Então, quando o mercado está muito incerto, sobe e desce, muito frenético, é um bom momento para que você faça o lançamento coberto. Segundo momento de fazer o lançamento coberto é quando você tem clareza sobre o valuation. Vou contar aqui um exemplo. Em julho de 2023, eu fiz lá no meu canal do YouTube um valuation do BTG Pactual. E na época eu lembro que o BTG estava tipo R$33 e o valuation foi, o BTG vale R$33. Quem fez lançamento coberto nesse período, quase mais de 2 anos, ganhou muito dinheiro. Porque apesar da ação do BTG não ter se mexido, quem fez o lançamento coberto conseguiu ali adicionar R$1 por mês durante todo esse período. Se a gente falou de 12 meses, são R$12 a mais. Se a gente falou de 24 meses, são R$24 a mais. Mais os dividendos que o BTG pagou. Então, você aumentou muito o teu retorno total com essa estratégia. Por quê? Porque você sabia o valor justo do BTG e você conseguiu usar essa estratégia de opções para impulsionar esses retornos. Terceiro momento de fazer o lançamento coberto. Vamos dizer que você decidiu, olha, comprei essa ação aqui, vamos dizer que eu comprei a ação da Vale por R$55 e eu vou vender ela quando chegar em 70. Então você já pode ir fazendo o lançamento de call com o strike, que é o preço que você vai determinar a tua call, a R$70. Então, Vale subiu para 60, você consegue vender lá uma call de strike R$70 por, sei lá, 50 centavos, entrou 50 centavos a mais no teu bolso. E você ainda não vendeu o papel. Vale subiu para R$65, você consegue vender uma call de strike R$70 a R$1, botou mais R$1 no teu bolso. E ao longo do tempo, conforme o preço vai se aproximando daquilo que você determinou que é o teu alvo, você vai monetizando mesmo que o preço não tenha chego nos R$70. E aí quando chegar em R$70, você fala assim, olha, vou lançar a call a R$70 e aí no caso, vamos dizer que essa call está R$4. Você adicionou mais uma fonte de retorno para essa tua estratégia. Quarto ponto é, vamos dizer que você entende da análise técnica e um dos conceitos básicos da análise técnica é a parte de suporte e resistência. E aí você encontrou uma resistência no preço. Vamos aqui falar de novo do Itaú. Você acha que tem a resistência ali em R$42 no Itaú e o Itaú está R$40 agora. Você já sai lançando, vendendo a call ali a R$42, porque você sabe que existe uma resistência psicológica de preço, um padrão do passado que vai fazer com que a ação ela tenha dificuldade de superar aquele valor. É mais uma maneira de você monetizar e usar o lançamento coberto ao teu favor, do teu patrimônio. E aí a gente tem mais uma variedade de decisão que é, será que essa estratégia ela funciona para todos os ativos que têm opções? Eu sugiro fazer essa estratégia com os ativos que têm menor volatilidade. Então existe uma coisa chamada beta, que vai falar sobre a volatilidade, o sobe e desce das ações. Eu prefiro fazer o lançamento coberto em ações que têm uma menor volatilidade. Mas se você não sabe o que é beta, isso aí a gente vai ter que deixar para uma outra aula, porque a gente teria que abrir mais um outro ramo aqui, nesse tronco de conhecimento, para que você entendesse isso melhor, tá? Lembrando, essa aula aqui é para te dar um panorama sobre essa estratégia, e essa estratégia ela é muito valiosa para a tua carreira como investidor. Então, saiba, a gente poderia se aprofundar muito. Eu tenho uma imersão de mais de 3 horas só sobre essa estratégia e eu estou tentando aqui te dar uma pincelada do que é mais básico de você entender, até para você se interessar mais sobre esse assunto, né? Vamos agora falar sobre os alinhamentos de objetivo. Vamos dizer que você precisa ter uma renda de 0,5% sobre o teu patrimônio e você quer usar as opções de lançamento coberto para isso. Você não necessariamente precisa lançar a call sempre at the money.
e coletar o máximo de retorno da venda da call. Você pode fazer o que a gente chama de lançamento fora do dinheiro, onde você vai receber menos capital da venda dessa call, mas vai deixar a ação subir e descer mais. Então você pode determinar lá qual que é a renda que você quer tirar do mercado mensalmente e a partir disso criar uma maior previsibilidade para que você possa viver de mercado, né? A gente também tem um objetivo de, olha, eu quero proteger a minha carteira. Então eu vou lançar uma call dentro do dinheiro, aqui dentro desse contexto, lançar uma call no Itaú a R$40, a 43 seria fora do dinheiro. No dinheiro seria R$40. Mas eu também poderia lançar uma call no Itaú com strike de R$36. Então se o Itaú caísse para R$36, eu protegeria muito dessa queda. E isso, é claro, ajudaria muito na minha rentabilidade de médio e longo prazo, já que uma das coisas mais importantes para um investidor é proteger o patrimônio dele das quedas e ser regular nas altas. Aí a gente vai para o terceiro ponto. Se eu acho que o mercado vai ficar lateral, essa é a melhor situação. Mas como que eu vou saber que o mercado vai ficar lateral? Não tem como saber. Então, o mercado ele varia entre tendências de alta, tendências de baixa e o que eu chamo de tendências de lateralização. Por isso que faz sentido você ter X% do teu capital apostando em tendências, que são os ganhos explosivos, e X% do teu capital em estratégias de lançamento coberto, aonde você vai ganhar com a lateralização. Lembrando, o mercado não é 1 ou 0, não é preto e branco, é um jogo de probabilidades. E essas probabilidades, elas são calculáveis e previsíveis se você tiver um conhecimento, né? E eu tenho esse conhecimento, por isso que fica mais simples para que eu possa ter sucesso nessa estratégia. Mas aí a gente fala isso dentro da Master Business com muito mais tempo e muito mais embasamento técnico, né? Quando você não deve executar essa estratégia do lançamento coberto? Quando você espera uma queda muito forte do ativo. Então, a gente viu, por exemplo, a Tesla, que é a empresa que o Elon Musk ele é o maior acionista e que fez ele o homem mais rico do mundo, chegar perto ali da eleição do Trump, quando ele assumiu, numa máxima que, assim, ficou totalmente fora da realidade. E aí a ação ela podia cair 50%. Não adiantava eu fazer lançamento coberto naquele momento, iniciar a operação, comprar a ação da Tesla naquele momento, porque eu poderia amargar um prejuízo de uns 30%, 40%. Então, se eu espero uma queda muito forte para a ação, não é um bom momento eu iniciar uma estratégia de lançamento coberto para esse ativo, tá? Quando a gente também tem um potencial de alta muito forte para uma ação, não é bom fazer o lançamento coberto. Por quê? Vamos voltar aqui no exemplo do Itaú. Comprei o Itaú a R$40, mas eu acho que o Itaú vale R$100. Para que eu vou travar o meu lucro em 40, em R$42? Eu estou abrindo mão dessa assimetria. Mas aí tem um grande detalhe. Tem um cuidadinho que você pode ter. Vamos dizer que eu tenho uma quantidade de 1000 ações do Itaú. Eu não preciso fazer a estratégia em toda a minha posição no Itaú. Eu posso lançar calls em 100, 200 e deixar 800, 900 ações livres para subir. Ou seja, eu posso equalizar o quanto da minha posição eu quero encaixar dentro da estratégia de lançamento coberto. E isso pode gerar ali uma flexibilidade maior nessa estratégia. E é exatamente isso que eu defendo fazer, é claro, né? Agora, o sétimo ponto é, Tiúlio, se eu quiser ficar avançado nessa estratégia, o que eu tenho que conhecer a mais? Olha, eu gosto de fazer a gestão ativa dessa estratégia, conhecendo muito o delta e o teta das opções. Isso aí é o que a gente chama das gregas. Esse é um assunto que ele é muito simples, muito fácil de entender, mas não vai caber nesse vídeo porque ele já está ficando aqui maior do que eu gostaria. Mas dentro da Master Business a gente acaba explorando esse assunto
com muita tranquilidade e com muito tempo, porque a gente tem encontros quinzenais lá, que a gente faz com a turma, e a gente tem a atenção das pessoas plenas para que a gente possa falar dos diferentes cenários, mostrar a planilha, mostrar o computador, mostrar a tela, compartilhar esse material didático com os membros da Master Business, para que isso fique bem didático e você possa lucrar muito. Tem gente que só com a estratégia de lançamento coberto já paga todo o programa Master Business, né? E ponto agora que eu vou falar é, Tchuli, qual que é o percentual que eu devo ter dessa estratégia na minha carteira? Olha, eu gosto de pensar ali algo entre 10% e 20% da tua carteira, porque essencialmente vai ser uma maneira de você vender volatilidade no mercado. A gente consegue estar exposto a ativos baratos, mas também que não estão muito descontados, então fazer uma estratégia versátil de lançamento coberto vai ajudar a alcançar aquele retorno lá de 2,5% ao mês na carteira, se a gente combinar isso com uma carteira diversificada de ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, renda fixa, commodity e lançamento coberto, aí fica, ó, sabe aquele prato que está assim no ponto, tá no tempero certo, a carne está no ponto certo, ao ponto para bem passado, do jeito que eu gosto, e não tem o que tirar nem pôr? É exatamente isso que você encaixando o lançamento coberto dentro da tua estratégia pode gerar para o teu patrimônio, pode gerar para a evolução do teu capital, e aí com isso você chegar nos teus objetivos de uma maneira muito mais previsível e de uma maneira muito mais rápida. E aí quando eu falo de alcançar os teus objetivos, eu estou falando de quê? Pô, teu sonho é comprar aquela BMW, aquela Mercedes, teu sonho é morar de frente para a praia, teu sonho é comprar aquela casa de campo, teu sonho é comprar uma lancha, teu sonho é, sei lá, simplesmente trabalhar menos para desfrutar mais com a tua família. Tudo isso é possível através do mercado financeiro, mas você precisa botar um comprimido, você precisa botar um tempero nessa equação, que é o conhecimento, e é isso que a gente faz aqui no canal do Tchuli. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em saber mais sobre o mercado financeiro, se você tem mais de 500 mil reais e quer descobrir mais da Master Business, eu quero que você me mostre que você viu esse vídeo até o final. Então digita MB aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para mais alguém, mas não deixa de escrever MB aqui. Se você tem mais de 500 mil reais, a minha equipe ela vai entrar em contato com você, porque a Master Business ela não é um programa aberto, é um programa onde a gente convida as pessoas, a gente tem que fazer ali algumas checagens de antecedente criminal, a gente tem que saber se a pessoa é chata ou não é, porque como vai estar diariamente lidando comigo, vai ter o meu WhatsApp pessoal, a gente não pode correr o risco de estar lidando com gente chata, porque para mim essa é uma das maneiras de viver a vida nos seus próprios termos. Beijo grande, lembra, esse canal é para quem é apaixonado por crescer, aprender, e existe apenas um grande sucesso, só existe um sucesso real na vida, que é viver na presença do Senhor. Então Deus te abençoe e é só o começo.